Demerara. Este livro trata da chegada da gripe espanhola aqui no Brasil. Vamos entender o porquê. Em outro episódio aqui no canal, eu já tinha falado um pouco a respeito desse romance, o Demerara, do Wagner Barreira, publicado pela editora Instante em 2020, com prefácio aí do Laurentino Gomes. Barreira é jornalista, trabalhou na revista Veja, no Jornal Estado de São Paulo, passou pela TV Cultura, editora Abril, também foi docente da PUC de São Paulo. Em seu livro anterior, ele fez a biografia de Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas, publicada aí pela editora Planeta. Demerara, portanto, é o seu primeiro romance que nasceu a partir de pesquisas sobre as origens do seu avô paterno, o Bernardo, o galego Bernardo, que é o protagonista e narrador deste livro. Em 1918, o galego Bernardo chegou ao Brasil no Demerara, que é o nome do navio apontado como responsável por disseminar aqui a gripe espanhola, do tipo H1N1, que fez um estrago aí no mundo todo. O navio Demerara havia saído de Lisboa, Portugal, e os infectados desembarcaram em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. No Brasil, a gripe espanhola dizimou 35 mil vidas, um número expressivo aí diante de uma população à época de 30 milhões de pessoas. No mundo todo, essa pandemia alcançou e matou 50 milhões de pessoas. A doença que circulava pelo mundo ficou conhecida como gripe espanhola, não por acaso, ela não era espanhola, ela não surgiu exatamente lá. É que a imprensa espanhola deu muito destaque, ampla divulgação aí para a questão da doença. E aí o nome acabou pegando. Naquela época nós tínhamos controles do meio de comunicação em outros países, porque vamos lembrar, estávamos aí nos estertores da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. E o Bernardo, protagonista, aqui no Brasil, ele morreu no dia do batizado do seu único filho, no ano seguinte, em 1919. Esses são os fatos verídicos dessa história. Os demais estão aí no plano ficcional mesmo. Mas é possível perceber o estilo jornalístico aí do autor. Frases curtas, fortes, bem construídas, pontuadas, com ritmo, envolventes. E nesse trecho que eu vou apresentar para você, compara-se o carnaval brasileiro, logo após aí o finzinho da gripe espanhola, com a necessidade de se alegrar que imperava após esse largo período de tristeza. E ele compara o carnaval que ele viveu na Espanha, o Bernardo. Olha, é possível também comparar esse trecho aí com o período que nós vivemos recentemente, aí com a pandemia de Covid-19. Vamos lá. Nos bares, a gripe deixou de ser assunto. Ninguém lembrava mais dos mortos, do medo, do isolamento. E era como se a dançarina, a espanhola, nunca tivesse existido. 1919 começou com uma sensação de alívio e leveza. O calendário mudou e não se falava de outra coisa que não fosse o carnaval. Até Salva, que é um personagem do livro, maquinava jogar farinha e ovo por cima do muro de quem passasse. E guardava os gorados, que Carmen colocava no lixo. No cortiço, senhoras com máquinas de costura faziam fantasias de Pierrot, Arlequim e Colombina. Os amigos apostavam em quem beijaria mais, quem teria a coragem de sair vestido de mulher. E as meninas da Sala Maria, a área mais limpa do matadouro, conversavam ao pé do vidro, davam gritinhos. Eu conhecia o introido na Galícia, com seus tambores e mascarados, da farinha jogada nas ruas e da comilança depois dos desfiles. Para mim, fora comida boa e farta, era uma festa sem muita graça. Um desfile de bonecos cabeçudos, mais parecida com procissão que com baderna pagã. Nada mais diferente no Brasil, garantiam os amigos. Aqui era balbúrdia, uma multidão de loucos, barulhada de rua e muita bebida. As mulheres também participavam com gosto, garantiam. Faltava uma semana, os bares organizavam caravanas para a cidade e rifas corriam para a compra de fantasias e bebidas.
O interessante no romance é que o autor ele precisou assumir a posição do avô e como ele olharia essas estranhezas aqui no Brasil, um país que ele não conhecia. Então tem o choque dos costumes entre essas duas culturas. Mas o livro, olha, não se preocupa não. O livro não é triste. O galego Bernardo ele apronta muito. É um livro divertido e traz até um cenário, um panorama de fundo da vida dura do trabalhador em busca de emprego e sobrevivência, ou seja, um olhar social ali, aquela época vivida que ele retrata no plano ficcional e, claro, recolhendo detalhes aí com seus familiares, porque se trata de uma história de fundo real. E aí eu queria fazer um outro comentário a respeito da capa, que tem um texto aqui que explica a concepção da capa. Eu achei extremamente interessante. Homem e navio são personagens indivisíveis na história de Demerara. Na arte da capa, exploramos a conexão entre suas figuras, fazendo com que uma emergisse da outra, sendo a embarcação a lembrança vívida do passado do protagonista e uma influência por toda a sua vida. Que capa mais bonita! O navio e mais o nosso personagem. Em uma leitura subliminar, a fumaça densa que sai da chaminé do navio remete ao ar contaminado pela gripe espanhola. A sombra sinistra que cobre a quarta capa e invade a parte interna do livro também serve como alusão aos tempos soturnos da Primeira Guerra Mundial. Então, essa fumaça aqui, e mostrando para vocês a parte interna da capa do livro, um trabalho belíssimo e um texto muito gostoso de ler, que eu indico para colocar aí na sua prateleira. Demerara, de Wagner Barreira. Gosta dos comentários? Clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber aí os novos episódios. Eu sou Solange Solon Borges, apaixonada por literatura. Um abraço.